O som da campainha ecoou pela casa de Tony, interrompendo o silêncio confortável da tarde. Ela olhou pela janela e arregalou os olhos. Ela perguntou confusa abrindo a porta, Luna, desde quando você bate na porta das pessoas como uma pessoa normal? Luna sorriu, um sorriso doce e estranho ao mesmo tempo, surpresa. Resolvi tentar um novo método de abordagem social. Tony cruzou os braços e pergunta desconfiada: você está diferente. Não está flutuando, nem brilhando, nem falando enigmas. O que está acontecendo? Luna pergunta ignorando o comentário: posso entrar? Prometo que não vou transformar sua cozinha num portal dessa vez. Tony piscou algumas vezes confusa e pergunta: mas do que é que você está falando? Ainda hesitando, mas abrindo espaço, Tony diz: tá, entra logo antes que eu me arrependa. Luna entrou, sentando-se no sofá como se estivesse ali apenas para tomar um café. Ela diz: pensei em algo divertido para hoje. Que tal uma maratona de anime? Eu trouxe até uma lista. Tem drama, comédia, uns robôs gigantes. Tony arqueou uma sobrancelha e perguntou: tá de brincadeira, né? Você, maratona de anime. Ela se inclinou para frente e perguntou: Luna, o que você quer de verdade? O sorriso de Luna se desfez. Por alguns segundos, ela ficou em silêncio, ela junta as mãos. Quando falou, a voz veio mais baixa: eu estou falida. Tony piscou, sem entender e pergunta: como assim falida? Luna suspirou fundo perguntando: Tony, se você não me ajudar, eu vou ter que vender a casa da minha avó. Tony se endireitou no sofá, surpresa e pergunta: a casa da sua avó? Como foi que você foi ficar tão endividada assim? Luna assentiu, olhando para o chão e pergunta: preciso que você me pague uma passagem para Hollywood. A expressão de Tani muda para uma expressão desconfiada, levando Luna menos a sério. Ela pergunta: Luna, isso é uma brincadeira? Se for, não tem graça. O silêncio e seriedade de Luna mostravam que ela não estava mentindo. Tony fica assustada e pergunta: Luna, você não está pensando em ir para Hollywood para se tornar atriz porno? Está. Luna se irrita e responde: como você é idiota, Dani. Desde quando alguém precisa ir para Hollywood para ser atriz porno? E eu já tenho meu canal no Xvideos onde posto minhas esquisitices. Luna fecha os olhos irritada e Tony diz com nojo: sei disso e descobri da pior forma. Tony começa a perder a paciência e pergunta: então me diga por que ir até Hollywood vai te ajudar a ganhar dinheiro. Luna, ainda de olhos fechados, responde: sua mente otaka nunca vai entender. Talvez eu deva me rastejar para Bupi ou meu pai. Tony se irrita e pergunta: Luna, você prefere se humilhar para Bupi ou seu pai do que me dizer o que está acontecendo? Luna hesitou por alguns segundos antes de responder: eu comprei um estúdio de animação abandonado. O silêncio ecoava pela sala. Tony piscou nervosa e perguntou: você o quê? Luna repete: um estúdio de animação. Em Hollywood. Tony pergunta quase desmaiando: Luna, me explica. Como alguém sem dinheiro compra um estúdio em Hollywood? Luna responde se afundando no sofá: com todo o dinheiro que eu tinha, achei que ia ser um bom investimento. Pensei que podia recuperar filmes perdidos, abrir uma atração turística, restaurar a história do lugar. Mas agora só tenho dívidas e um prédio abandonado do outro lado do país. Tony passou as mãos pelo rosto e diz: meu Deus do céu, Luna, isso é tão... Você. Luna se encolheu um pouco e diz: Tani, por favor, é a única chance que eu tenho de não perder tudo. Tani suspirou, olhando para o teto, pensativa e diz: tudo bem, eu te ajudo, mas com uma condição. Luna responde animada: qualquer coisa. Tony cruzou os braços, sorriu com malícia e diz: eu vou com você. Luna olhou com cara de nojo e diz: o quê? Não, não quero uma otaka sem cultura me acompanhando nessa expedição histórica. E não quero nenhum caça-talentos nos seguindo atrás da sua bunda gigantesca. Tony diz com um sorriso virtuoso: lamento, mas eu sou sua patrocinadora agora. E patrocinadores mandam. Luna sussurra irritada: droga, maldita otaka sabichona. Luna suspirou, derrotada: tá bom, mas se algo der errado, a culpa vai ser toda sua.
Tony diz animada com os olhos fechados, perfeito. Enquanto arruma as malas. Luna revirou os olhos, mas um pequeno sorriso escapou e ela diz, talvez eu possa escrever um filme sobre isso. Uma otaka em Hollywood. No avião, Tony olhou para Luna sentada ao lado que ainda parecia esconder alguma coisa. Tony pergunta desconfiada, você está muito quieta. O que está escondendo? Luna fingiu não ouvir. Tony cutucou o braço dela e diz, ei, eu te conheço. Esse silêncio não é meditação. É culpa. Você não está pensando em me vender para um filme adulto ou fazer eu me vestir como Patty Boop na frente do estúdio para fazer propaganda. Luna suspirou e tirou os fones e diz, Tony, às vezes você podia simplesmente confiar em mim por 5 minutos, sabia? Tony diz ironicamente, eu confiaria se você não tivesse me oferecido para seu pai em troca de passagens para o Japão e informações. Luna diz diretamente, foi você mesma quem quis vir me atrapalhar. Tony rebateu, agora fala logo, que estúdio é esse? Luna desviou o olhar, fingindo interesse no folheto de segurança do avião e diz, é uma coisa que a sua mente otaku nunca vai entender. Tony arqueou uma sobrancelha e diz, não vai? Então beleza, a gente vai assistir uma maratona de One Piece inteirinha durante o voo. Luna arregalou os olhos e diz, o quê? Não, a viagem é de 10 horas. Tony diz com um sorriso otaku, e tem mais de 1000 episódios. Vamos começar desde o primeiro episódio, sem pular aberturas, encerramentos, prévias e episódios de lembranças. Luna diz desesperada, tá bom, eu falo. Droga, você sabe como me torturar. Tony cruzou os braços, vitoriosa e diz, agora sim, começa a falar, senhorita segredos. Luna respirou fundo e começou, eu comprei o que pode ter sido o estúdio Inkwell. Tony piscou desconfiada, nunca ouvi falar. Luna diz de forma arrogante, claro que não. Afinal, não se trata de nenhum estúdio japonês que fez uma animação com um exército de Mickeys do mal. Luna ajeitou-se na poltrona, animando-se um pouco e começou a contar. O estúdio Inkwell foi fundado em 1920 por um cara misterioso chamado Charlie Inkwell, um gênio excêntrico, visionário e completamente maluco. O estúdio faliu nos anos 60, no fim da era de ouro da animação. As obras dele eram diferentes, surreais, sombrias e muito assustadoras e malucas mesmo para a época. Eram poucos que conseguiam assistir. Tony se inclinou para frente, intrigada e pergunta, tipo terror animado. Luna se irrita e diz, ei, não fique animada dentro do avião. Tem crianças por perto. Luna continua, tente não se empolgar aqui. As animações tinham um estilo vivo demais, como se os personagens sentissem coisas reais. Os rumores dizem que os animadores do Inkwell trabalhavam dia e noite e que alguns desapareceram sem deixar vestígios. Tony ficou meio assustada e pergunta, Luna, você acha que Charlie Inkwell tinha o mesmo poder que a gente? Luna responde, não acho que isso seja uma coincidência. Mas talvez seja apenas um exagero, porque tudo que sabem sobre esse estúdio são apenas lendas, como envolver casos de assassinatos no estúdio e os filmes deles abrirem portais para o inferno, e essas besteiras de creepypastas. Tony franziu o senho e pergunta, então você gastou todo o seu dinheiro num estúdio que nem tem certeza se existe, baseado numa lenda urbana. Não é lenda, tá aqui a prova. Luna rebateu, puxando algo do bolso. Ela levantou a mão triunfante, revelando uma pequena pelúcia de uma gatinha usando vestido e chapéu com um largo sorriso malicioso com dentes pontudos. Tony olhou, fez uma careta e pergunta, uma boneca feia e mofada. Luna responde irritada, primeiro, ela é mais bonita e limpa que você. E segundo, essa é Kitty Katy, a primeira personagem criada por Charlie Inkwell. Eu achei ela num bazar de coisas antigas. Olha só o estilo, olhos enormes, luvas longas e sexy, rabinho costurado. É inconfundível. Tony pegou a boneca analisando, inconfundível. E meio assustadora. Esses olhos gigantes e sorriso largo com dentes pontudos. Parece que ela está olhando diretamente para mim. Tony cutucou o olho da boneca. Luna se zanga e toma a boneca de volta enquanto diz, não suje minha boneca com suas mãos otakas imundas.
Tani se zanga e diz, mãos imundas. Essa boneca está mais suja que você depois das suas brincadeiras estranhas com nuggets. Luna começa a falar com a boneca. Não dê ouvidos a essa otaka malvada. Ela só está com ciúmes porque você é mais bonita e mais limpa do que ela. Tony apenas olha para Luna com uma expressão muito irritada e Luna começa a explicar. Essa boneca prova que o estúdio existiu. E mais, minha avó me contou sobre ele quando eu era pequena. Ela dizia que assistia às animações do estúdio Inkwell, animações completamente malucas com personagens fora do controle, muitos saindo do cinema antes do curta acabar, alguns vomitavam no cinema, e logo as animações sumiam dos cinemas, junto com seus funcionários que se recusavam a passar os curtas. Mas um dia, todas as animações sumiram. Ninguém mais falava do estúdio, como se tivesse sido apagado da história. Tani ficou em silêncio por um momento, observando Luna. Havia algo no olhar dela, uma mistura de nostalgia e teimosia, que a fez amolecer um pouco. Tony pergunta, então você acredita mesmo que esse estúdio existiu? Luna assentiu, eu acredito nas histórias da minha avó. Ela viu esses desenhos com os próprios olhos. E se ela acreditava, então eu também acredito. Chegando no destino, o táxi parou diante de um pequeno prédio, cercado por ervas daninhas e janelas cobertas de poeira. A placa de madeira pendurada sobre a porta estava tão apagada que não dava para ler mais nada. Luna e Donnie desceram do carro. Tony cruza os braços, olha em volta e pergunta, é isso? Luna, isso não é muito pequeno para um estúdio de animação. Luna ajeita os óculos e responde de forma arrogante, pequeno não, compacto. Se fosse um estúdio para você teria que ser o maior estúdio do mundo para caber essa sua bunda enorme. Tony olha com um olhar irritado e pergunta, Luna, você tem que levar tudo pro lado sexual sempre. Luna responde de forma arrogante, sua mente otaka e pervertida não entende a história da animação. Luna apontou para o prédio com orgulho e disse, naquela época um pequeno estúdio era o suficiente para criar mágica. Hoje em dia, você precisa de um prédio inteiro cheio de animadores escravos para fazer um episódio de anime por semana para logo ser esquecido na semana seguinte. Tani ergueu uma sobrancelha e diz, mágica. Isso aí parece mais um ninho de rato, se é que você pegou. Luna coloca as mãos na cintura e diz de forma arrogante, Tani, não subestime o meu estúdio. Afinal, eu tenho um estúdio e você não. Mesmo que seja pequeno é só meu e não de todo mundo como seria o seu. Tani grita com Luna, pare de levar tudo pro lado sexual. Luna bufou, desviando o olhar. Tony caminhou até a porta principal e analisou. Não tem placa, nem nome, nem sinal de que isso já foi um estúdio. Tá mais para abrigo de fantasmas. Luna diz, só há uma forma de descobrir. Luna tirou uma chave antiga do bolso, que tilintou como se viesse de um filme de terror. Luna colocou a chave na fechadura e girou. A porta rangeu alto, abrindo-se com dificuldade. Um cheiro de poeira e madeira antiga escapou. Depois de você. Luna sorriu, sarcástica e pergunta, ou está com medo? Tani engole seco, sorri maliciosamente e diz, medo. Você sabe que é disso que eu gosto. As duas entraram, o saguão de entrada estava coberto por teias de aranha, e um balcão de recepção enferrujado descansava no canto. Havia uma segunda porta com uma placa torta, quase caindo. Tani tenta girar a maçaneta e diz, tá emperrada, deve estar trancada há décadas. Luna, sem pensar duas vezes, olhou para o canto e pegou um machado de incêndio que ainda estava preso à parede. Tani se assusta ao ver Luna vindo em direção a ela com um machado. A porta voou em pedaços, a madeira estilhaçando-se pelo corredor. Tani gritou e pulou para trás, Luna, você está louca. Quase morri do coração. Luna gira o machado no ombro, orgulhosa e diz, problema resolvido. Agora você se limpar no banheiro. Tani passou a mão no rosto, bufando e disse, eu vou colocar você no manicômio quando isso acabar. Tani fica vermelha e diz, e para sua informação, eu não preciso usar o banheiro. As duas entram no corredor. As paredes estavam cobertas de pôsteres desbotados, cartazes dos antigos curtas de Kit Kat, com títulos escritos em letras dançantes, Kit Kat e o relógio do caos.
A Gatinha e o Poço Sem Fim, Kitty na Terra dos Ecos. Luna olhava fascinada, os olhos brilhando. Ela diz: Eu sabia. Eu sabia que o estúdio era real. Olha só, Tani, é ela, Kitty Kat. Isso é história viva. Tani olhou para os pôsteres com um arrepio e diz: História viva é o termo certo. Essas ilustrações são meio erradas. Ela se aproximou de um pôster onde Kitty sorria enquanto um relógio derretia atrás dela. Tony diz: Tem algo perturbador nesses desenhos. Parece que os personagens estão conscientes demais. Luna diz radiante: É o estilo do Inkwell. Surreal, ousado, cheio de emoção. É isso que o tornava lendário. Tony murmurou desviando o olhar, ou amaldiçoado. As duas seguiram o corredor até uma ampla sala repleta de mesas de madeira, papéis amarelados e velhos projetores. O ar tinha cheiro de tinta seca e mofo. Luna sentou-se em uma das mesas, cruzando as pernas como se fosse dona do lugar, o que, tecnicamente, era. Ela diz: incrível. Mesmo que a gente não encontre nenhum filme perdido, dá para transformar esse estúdio numa atração turística. O estúdio esquecido do Inkwell, onde os sonhos nunca morreram. O que acha? Tani responde: Acho que a primeira coisa que vai morrer aqui somos nós. Tani olhou em volta, desconfiada. Mas então, algo chamou sua atenção no fundo do corredor, uma porta de aço, com uma grande válvula circular no centro. Ela chama a atenção de Luna. Luna, olha aquilo. Ela apontou. Luna se levantou, os olhos brilhando de curiosidade. Ela diz com muita animação: Pode ser o cofre dos filmes. As duas correram até a porta. A válvula estava enferrujada, quase soldada pelo tempo. Tony tentou girá-la sozinha, mas ela nem se moveu. Luna colocou as mãos na válvula ao lado dela. As duas empurraram com força. Um som de metal velho ecoou pelo corredor. De repente a válvula girou, e a porta se abriu lentamente com um chiado abafado. Um ar frio subiu das profundezas. Dentro, uma escada metálica descia para a escuridão. Luna olhou para Tani com um sorriso malicioso e pergunta: Está com medo? Tani sorriu do mesmo jeito e responde: Você sabe que é disso que eu gosto. Eu estou quase desmaiando entre aspas. Luna aponta para trás e diz: Então cuidado com o rato de desenho com um machado atrás de você. Tony deu um grito, pulando nas costas de Luna: Não brinca com isso. Luna gargalhou alto, quase caindo com Tony agarrada nela. Ela pergunta: Fiz você ter um an? Tony interrompe Luna gritando: Isso não é da sua conta. Eu te odeio. Ainda abraçada nela. Luna diz entre risadas: Não odeia nada. As duas ficaram ali, rindo, enquanto o eco da porta aberta parecia chamar por elas, como se algo, lá embaixo, esperasse por aquelas duas intrusas que riam diante do desconhecido. As escadas rangiam sob os pés de Luna e Tony. O ar ia ficando mais frio à medida que desciam, e o som dos passos ecoava como se o porão tivesse engolido qualquer ruído do mundo lá de cima. Chegando até o fundo, a luz da lanterna do celular revelou uma fileira de prateleiras de ferro, enferrujadas, cobertas de poeira e dezenas de rolos de filmes antigos, empilhados até o teto. Luna parou por um instante, encantada, e disse: Aqui está, nossa mina de ouro de um século atrás. Luna tirou um dos rolos da prateleira com cuidado e disse: Olha isso, Tani. Kitty Kat, A Noite do Relógio Quebrado. Isso é uma obra-prima perdida. O mundo vai pirar com isso. Tani ergueu o rolo de outro filme e disse: E esse aqui, Doutora Kitty. Ela fez uma careta e diz: Deve ser educativo e traumatizante. Luna deu risada e disse: A ideia é começar do começo. Vamos assistir todos, em ordem, da primeira animação à última. Assim, a gente entende a evolução do estúdio. Tony apontou para um projetor antigo, coberto por um lençol. Ela diz: Tipo, nesse artefato amaldiçoado aqui. Luna se aproximou, tirando o lençol com um movimento dramático. Ela diz: Perfeito. É como se o destino quisesse isso. Elas ligaram o projetor. O chiado mecânico encheu a sala, e uma luz trêmula iluminou a parede oposta. O primeiro filme começou. A tela mostrou um fundo animado simples, uma rua em preto e branco, o logotipo do estúdio e o título Kitty Kat, O Relógio Atrasado. Mas,
Nada além disso aconteceu. Nenhum personagem, nenhuma ação. Apenas o cenário se movendo levemente, como se esperasse algo. Luna inclinou a cabeça e perguntou: Ué, onde está a Kitty? Tony apertou os olhos e disse: Talvez ela esteja atrasada. É o tema do episódio, não é? Ela riu sozinha. E repete, entendeu? O relógio atrasado. Luna fica séria e diz: Por favor, não tente fazer piadas, Dani. Você é péssima nosso. Luna continua: Deve ser só um teste de fundo. Ou talvez uma animação inacabada. Elas colocaram o segundo rolo. O mesmo resultado, título, cenário e nada de personagens. Depois o terceiro. Depois o quarto. Sempre o mesmo mundo vazio, esperando que alguém aparecesse. O silêncio começou a pesar. A luz do projetor piscava, e o som do rolo girando era o único som na sala. Isso está ficando estranho demais, murmurou Tony. Ela continua. É como se todos os personagens tivessem desaparecido. Luna sorri e faz uma piada. Você quer dizer que os personagens devem estar em alguma reunião para desafiar alienígenas para uma partida de basquete-pau? Luna ri para pensar no que ela mesmo disse, e logo ela começa a ficar assustada. Ela começa a falar: Tani, a gente precisa sair daqui. Agora. Tani se irrita com Luna e diz: Não me vem com essa. Você já me deu 2 sustos hoje. Eu estou exausta, se é que você entende. Luna deu um passo para trás, nervosa, e diz: Não é brincadeira. Nós podemos estar em perigo. Tani ignora o que Luna disse e pega um filme no fim da prateleira. Esse era maior e menos gasto, quase como se o tempo não tivesse danificado. Dani diz: Olha, Luna, esse deve ser um longa-metragem. Tani leu o título Tuns Hell de 1960. Luna ficou pálida e gritou: Tony, não, esse é posterior à falência. Esse filme não devia existir. O projetor ligou com um estalo alto. A parede foi inundada por uma espiral vermelha e preta girando rapidamente. Um som de guitarra estridente começou a tocar, alto e dissonante, ecoando pelo porão. Luna tapou os ouvidos, gritando: Desliga! Desliga isso agora! Tony tentou desligar, mas o botão estava travado. O som aumentava, a luz piscava. A espiral começou a pulsar, cada vez mais rápido, como se a parede respirasse. E então, algo saiu da tela. Braços longos, pretos, cobertos por uma tinta que escorria lentamente. Dedos finos e pontiagudos, garras de gato, arranhando o chão, deixando marcas negras por onde passavam. Luna, o que é isso? Gritou Tony, recuando. Luna estava apavorada e gritou: Eu avisei. Corre, Tani, corre. Mas já era tarde. Os braços se esticaram, agarrando as duas pelas pernas e cintura. A tinta se espalhou pelo chão, fria como gelo. A espiral na tela girou violentamente, e as duas foram arrastadas para dentro dela, engolidas pela luz vermelha e preta, até desaparecerem completamente. O projetor continuou rodando sozinho, chiando, projetando uma espiral vazia na parede. Logo apareceu o título do filme na tela, Toons Hell. E então, silêncio. O mundo girava como um carrossel enlouquecido. Luna abriu os olhos e se viu deitada em uma rua desenhada. As calçadas tremulavam como se fossem pintadas com pincel grosso. Os prédios se curvavam em direções impossíveis e o céu era um vermelho rabiscado em movimento constante. Onde a gente está? Perguntou Tony, se levantando com dificuldade. Sua voz soava um pouco mais fina, mais animada. Luna olhou para ela e arregalou os olhos enquanto disse: Tani, você virou uma guaxinim. Tani olhou para as próprias mãos e viu patas peludas e cinzentas. A cauda listrada balançava nervosamente. Ela diz: Ótimo, sou um bicho de desenho. Luna começa a gargalhar e diz: Poxa, Tani, eu pensava que você não ia conseguir ser mais otaka do que já é. Mas agora você é uma otaka furry. Tony fica furiosa e diz: E você está falando o quê, hein? Olivia Palito de segunda. Luna olhou para si mesma, corpo esguio, braços e pernas finos como canudos, rosto pálido e sem cor. Ela diz: Pelo menos eu continuo estilosa e desejada pelos fortões.
Elas olham ao redor e veem uma cidade de desenho caótica, onde todos parecem tentar matar uns aos outros, várias explosões e pianos e cofres caindo para todos os lados. Luna coloca a mão na testa e diz: Não acredito. Charlie Inkwell tinha o mesmo poder que a gente. Não me surpreende que os desenhos ficaram fora de controle e desapareceram. E estamos passando por esse pesadelo mais uma vez. Luna sorri e diz: Legal. Parece até que estamos em um filme ruim dos anos 90. Tony olha meio irritada para Luna e pergunta: Por que isso seria legal? Tony fica preocupada e pergunta: Luna, esse mundo parece muito perigoso. E se alguém tentar matar a gente aqui? Luna se comporta de forma arrogante e responde: Relaxa. Estamos em um mundo de desenhos. Nada pode nos matar aqui. Tony duvidosa pergunta: E como você tem certeza disso? Luna sorri maliciosamente e diz: É o que vamos descobrir. Luna coloca uma banana de dinamite na boca de Tony e acende. A dinamite explode, mas Tony só fica com a cara escura. Logo ela chora: Mami. E depois ela diz: Espera, eu não quis falar isso. Luna explica: Parece que como personagem de desenhos não conseguimos controlar os clichês e nossos próprios impulsos cartunescos. Logo Luna joga um jato de água na cara de Tony para limpar a cara queimada e em seguida Luna pega o rosto de Tony e beija ela na boca profundamente. Tony fica vermelha e sussurra: Luna. Luna fica apavorada e diz: Eu não queria fazer isso. Não consegui me controlar. Tony fica vermelha sorrindo sem graça e logo Luna dá um tapa forte na cara dela. Tony coloca a mão no rosto e fica triste perguntando: Por que você fez isso, Luna? Luna diz desesperada: Eu não queria fazer isso. Não consigo controlar meus impulsos cartunescos. Tony olha para seu corpo e sussurra: Luna, eu estou pelada. Luna fecha os olhos e diz: você não está pelada. Você está coberta de pelo. Tony fica irritada e diz: Luna, só porque algumas mulheres são peludas não significa que elas devem sair por aí peladas. Luna cruza os braços, fecha os olhos, vira para o outro lado e diz: Não precisa esfregar isso na minha cara. O que você chama de andar por aí pelada, eu chamo de nu artístico. Mas antes que elas pudessem discutir mais, uma limusine roxa absurdamente longa parou na frente delas. A porta abriu-se sozinha e de dentro saiu um lobo alto, elegante e carismático, vestindo terno e chapéu roxos combinando, além de um relógio de bolso dourado que brilhava como o sol. Ele sorriu para Tony, mostrando dentes brancos demais enquanto girava seu relógio. Ora, ora, o que temos aqui? Disse o lobo com uma voz grave e suave. Ele continua: Uma guaxinim fofinha perdida no inferno dos desenhos. Tony deu um passo para trás e disse: Desculpe, senhor lobo, mas eu não confio em lobos. Eu conheço a história da Chapeuzinho Vermelho. Luna ri e sorri maliciosamente enquanto diz: Não se preocupe, Tony, isso é um desenho. Esse lobo não quer te comer com a boca. Tony se irrita e diz para Luna: Por que você tem que ser sempre tão obscena? E eu estava falando sobre não confiar em estranhos. O lobo riu, inclinando o chapéu e se apresentou: Minha cara. Eu sou Wolfgang Wolf, dono do Clube Lobo Faminto, o lugar mais fino da cidade. Ele entregou um cartão a Tony e continua: Gostaria que você se apresentasse no meu palco, guaxinim charmosa. Tony olhou o cartão e fez uma careta quando ela leu o nome Clube Lobo Faminto. Ela diz enojada: não, obrigada. Eu prefiro continuar intocada se não for pedir muito. Luna sorri e diz: Mas ora, Tony, essa é uma oportunidade única. Tony olha com cara de nojo e diz: Eu conheço esse tipo de desenho. Não quero um monte de lobos tarados uivando para mim depois tentando me agarrar. Luna sorri maliciosamente e diz: Não se preocupe, você tem muita carne aí atrás para todos eles. Tony se irrita e pergunta: De que lado você está? Wolfgang suspirou teatralmente, depois ergueu o focinho e uivou alto. O som ecoou como um trompete distorcido, e das sombras das ruas surgiram vários lobos elegantes, todos de terno e gravata, marchando em sincronia. Lamento, senhorita,
disse Wolfgang com um sorriso malicioso. Ele continua, mas no meu clube, ninguém recusa um convite. E essa humana vai dar um bom é magra, mas vai dar um bom petisco. E sim, se tratando de você, estou falando de comida. O sorriso de Luna some e ela grita para Tani, corre. As duas dispararam rua abaixo, sendo perseguidas pela matilha de lobos. Os prédios se esticavam e curvavam, as janelas piscavam como olhos. Tony tropeçou, mas Luna puxou-a pela cauda. Rápido, por aqui, disse ela, apontando para um portão de ferro enferrujado. Era um cemitério. Os lobos pararam do lado de fora, rosnando, mas nenhum ousou atravessar os portões. Wolfgang olhou com desdém. Que desperdício, murmurou ele, e a limusine sumiu em fumaça roxa. Tony caiu de joelhos, ofegante. Ela diz, isso é um pesadelo. Eu estou presa no inferno dos desenhos, perseguida por lobos com terno. Isso não é real, Luna. Mas Luna estava sorrindo e disse, inferno. Isso é o paraíso. Ela apontou animadamente para as lápides e diz, olha só. O chão começou a tremer. As lápides balançaram e esqueletos animados saíram debaixo da terra, sorrindo e dançando. Um jazz rápido começou a tocar de lugar nenhum, trompetes, bateria, piano. Um dos esqueletos girava a cabeça no ar, outro dançava sapateando. Luna começou a rir e a dançar junto. Tony olhava horrorizada e disse, Luna, eles são mortos. Eles são artistas, Tony, respondeu Luna, girando nos braços de um esqueleto que usava cartola. Mas, de repente, a música parou. Todos os esqueletos viraram lentamente suas cabeças para Luna. O sorriso de Luna se desfez. Ela diz, talvez eu tenha dançado demais. Um dos esqueletos agarrou a mão dela. Outro segurou seus braços. Os esqueletos começaram a marchar, levando-a em direção a um portão nos fundos do cemitério com uma placa que dizia The Jazz Club. Tony tentou correr atrás, mas os esqueletos se moviam rápido demais. Ela o seguiu até o interior do clube. O ambiente era cheio de fantasmas flutuando com instrumentos, gatos pretos fumando charutos e corvos que serviam drinks. No centro, um palco iluminado por holofotes trêmulos. Os esqueletos colocaram Luna no centro do palco. Tony ficou parada na plateia, observando, mas quando viu que não iam machucá-la, respirou aliviada. Luna olhou ao redor. Todos os olhos, vazios, luminosos e críticos dos fantasmas, esqueletos, gatos pretos e corvos estavam sobre ela. Luna pegou o microfone com confiança, sorriu e disse, manda ver, fantasminha. Um fantasma de chapéu começou a tocar o piano enquanto uma banda de corvos o acompanhava. Luna piscou para Tony. Ela começou a cantar em voz suave e melancólica, como uma verdadeira diva de blues. Na sombra eu danço, ninguém quer ver. A escuridão me abraça, me faz entender. Luz cega os olhos, mas a noite é sincera. O escuro é belo, só quem sente espera. Entre ecos e risos, eu vou me perder. A tinta é minha alma, e eu nasci para renascer. Enquanto Luna cantava, as criaturas da noite ouviam com atenção. Alguns choravam, outros assobiavam, e outros estalavam os dedos. Quando Luna terminou, o clube inteiro ficou em silêncio por um instante, e então explodiu em aplausos. Os esqueletos batiam palmas, os fantasmas uivavam de alegria, e até os corvos jogavam penas pro alto como confete. Tony sorriu, encantada disse, caramba, Luna, acho que você acabou de conquistar o inferno. Luna fez uma reverência elegante, piscando para a plateia e disse, ou talvez o inferno tenha acabado de me contratar. Logo um grupo de personagens em preto e branco específicos reunidos em uma mesa, um rato de chapéu segurando um pincel, um javali vestido como caçador australiano, um gato preto muito grande e forte e um canário vestido como criança. Chamaram Luna e Donnie para se sentarem com eles. O rato parecia o mais experiente de lá. Ele se apresenta a Luna e Donnie como Rafael e Tom. Javali se apresenta como Rogerson Hogwarth. O gato preto se apresenta como Big Blackjack. E o canário se apresenta como Kitty Jr. Rafael Eton diz que percebeu que Luna e Tony não pertenciam àquele mundo, pois ele conhecia todos os personagens em Toons Hell.
Luna pergunta o que é o Toons Hell e Rafael diz que não sabe, mas todos acham que é um tipo de inferno para personagens de desenhos mortos com o tempo, por isso haviam muitos personagens em preto e branco, outros coloridos. E muitos tinham estilos de arte de eras diferentes, todos presos em um único lugar para sofrer pela eternidade. Luna diz que parecia que aquele lugar se tratava disso mesmo. Rafael Oton conta que aqueles personagens reunidos na mesa eram companheiros de Kitty. Rafael conta que eles estrelaram em muitos curtas com Kitty. Aqueles curtas eram mais insano que os outros, e muitas vezes Kitty e ele sofriam muito com as coisas que aconteciam nesses curtas. Ele conta que ele era o namorado de Kitty, ele usava um pincel para criar objetos pintados para tirar Kitty das enrascadas em que ela era forçada a se meter. Rogerson conta que ele era o vilão e sempre sequestrava Kitty para fazer ela se casar com ele à força. Blackjack conta que ele era o rival de Rafael, e apesar dele ser um gato grande, Kitty sempre preferia Rafael. Luna sorri e diz que ela gostou da atitude de Kitty. Tony olha para Luna com um sorriso malicioso e diz que entendeu o que Luna quis dizer. Luna ignora Tony irritada e diz para os personagens continuarem. Kitty Jr. chora como uma criança e conta que ele era o filho adotivo de Kitty. Rafael conta que Kitty foi a primeira a aparecer naquele inferno e talvez ela tenha trazido todos para lá. Luna fica intrigada e pergunta por que eles pensam assim. Rafael conta que quando Kitty veio para aquele mundo ela mudou, não apenas de aparência mas também de personalidade. Antes Kitty era travessa porém doce e gostava de ajudar os outros. Ela até chorava e se lamentava depois de passar por certas situações nos curtas. Ela também tinha o corpo de uma gata antropométrica. Mas quando ela veio para o Toons Hell ela passou a ser má, sem nenhuma compaixão e passou a ter o corpo parecido com o de uma mulher humana. No prédio mais alto de Toons Hell ela se tornou a soberana daquele mundo e ninguém se atreve a ir até ela. Tony ri e diz, é engraçado uma gata namorar um rato e ter um canário como filho adotivo. Rafael diz com um tom muito sério, aquilo não era engraçado. Logo Kitty Jr. começa a chorar enquanto diz, eu sinto muita falta da minha mami. Mami sempre me ensinou a ser um bom menino, mas ela me abandonou e agora sou um mau menino. Kitty Jr. bebeu uma caneca de cerveja do seu tamanho e vai jogar sinuca. Rafael olha com um olhar triste e diz, pobre criança. Foi ele quem mais sofreu com a perda de Kitty. Luna vê a situação de todos aqueles personagens, especialmente Kitty Jr. Ela decide conversar com Kitty. Donnie pergunta se Luna está louca, mas Luna está determinada. Rafael vê coragem e determinação em Luna e conta que no centro da cidade, um táxi de desenho chamado Cousin pode levar ela até o prédio de Kitty, mas ele é um carro muito mal-humorado e cobra caro por suas viagens. Tony diz para Luna não se arriscar, mas Luna está determinada. Tony diz, eu vim com você até esse inferno e vou até o final com você, mesmo que isso nos mate. No centro da cidade Luna e Tony veem um táxi parado no ponto lendo o jornal muito zangado. Luna pede para Cousin levar elas até o prédio de Kitty. Cousin diz sem tirar os olhos do jornal, $1 milhão. Suponho que vocês não tenham. Luna responde, não temos não. Cousin responde mal educadamente, então cai fora Olivia Palito e Guaxinim Popozuda. Luna então diz de uma forma negociadora, bem, nós duas podemos te transformar num astro dos desenhos de novo, como nos velhos tempos. Mas acho que você não está interessado. Cousin abaixa o jornal e começa a prestar atenção em Luna enquanto diz, me conte mais. Luna começa a explicar de forma convencida, bem, você está olhando para a pessoa que possui os direitos do estúdio Inkwell. Eu posso te transformar em um astro de novo. Um sorriso, mas ainda zangado vem de Cousin enquanto ele diz, oh, por que você não disse antes? Cousin fica em posição de carro e diz subam. Quando Tony se senta no banco de trás a traseira de Cousin fica rebaixada. Ele diz, ei, eu não levar essa Guaxinim bunduda até o outro lado da cidade. Tony sai do carro chorando dizendo, estou sendo humilhada por um carro de desenho falante.
Porque minha vida se tornou um inferno assim que te conheci, Luna. Luna sai do carro e diz que vai resolver o problema de Tony. Luna pega um alfinete e espeta a bunda de Tony. Ela grita ui e pergunta por que Luna fez aquilo. Logo a bunda dela começa a murchar como um balão furado e Tony pergunta como Luna fez aquilo e Luna apenas responde, ora, essa é a lógica dos desenhos. Você pode fazer qualquer coisa. Luna diz, veja só. Ela sopra o polegar e seu corpo começa a adquirir curvas atraentes. Cousin diz, mas que belezura. Te levo para onde quiser de graça. Chegando na esquina perto do prédio de Kitty, Cousin diz que ali é o máximo que ele pode ir. Assim como todos ele também tem medo de Kitty. O ar no topo do prédio era denso como tinta velha. As paredes tremiam com um som distante de 10 distorcido, tocando em algum lugar que não devia existir. Luna e Tony estavam exaustas, cobertas de fuligem e respingos escuros. À frente delas, o trono feito de fitas de filme e ossos de projetor dominava a sala. E ali, sentada com um sorriso que jamais mudava, estava Kitty Cat. Ela diz em uma voz doce, mas vazia: minhas convidadas finalmente chegaram. Luna diz ofegante: que lugar é esse, Kitty? E o que você quer de nós? Kitty inclina a cabeça e diz, lugar? Isso é casa. Isso é vida. Tudo que sobrou de mim. E de todos nós. Luna dá um passo à frente, tentando entender o que via. Kitty não piscava, seu sorriso largo parecia costurado no rosto. A luz que vinha do teto piscava em ritmo de metrônomo. Tony tremendo diz, isso é um pesadelo, né? Kitty rindo baixinho diz, era para ser um sonho. O sonho de Charlotte Inkwell. O nome ecoou pela sala. Luna franziu o senho. Luna pergunta, espere, Charlotte, não era Charlie Inkwell o criador do estúdio? Kitty se levanta e diz, Charlie foi só um peão. O rosto que ela usou para sorrir pro mundo enquanto o inferno crescia dentro do estúdio. A verdadeiramente era a irmã dele, Charlotte. Tony pergunta nervosa, e o que ela fazia no estúdio? Kitty andando em círculos diz, criava, destruía, refazia. Na época todos achavam Charlotte louca, estranha e excêntrica. Ela usou a imagem simpática do irmão para vender seus curtas. Sempre que um proprietário de cinema dava péssima recepção a um curta de Charlotte por pessoas saírem correndo do cinema antes dos curtas acabarem e os longa-metragem começarem, ou até pessoas passando mal e vomitando no cinema após verem os curtas. Até pessoas pedindo o dinheiro de volta. E sempre que um proprietário de um cinema se recusava a mostrar os curtas de Charlotte pela péssima fama que eles tinham, os proprietários sumiam misteriosamente. Isso mesmo. Charlotte os matou e se livrou dos corpos. Quando ela descobriu que podia dar vida aos personagens imundos, ela também descobriu que podia nos prender e forçar a estrelar nos curtas loucos dela contra nossa vontade, vivendo cada curta como um castigo eterno. Mas quanto aos animadores que se tornaram desnecessários para Charlotte, adivinhem, ela os matou e se livrou dos corpos apenas para não precisar pagar eles. Charlotte estava fora de controle. Ela decidiu me colocar em situações cada vez piores, como me dar um namorado rato e um filho adotivo canário. Eu estava feliz com minha nova família. Mas logo ela me colocou em situações onde eu estava morrendo de fome e meus instintos de gato me faziam tentar comer meu namorado e meu próprio filho. Mas a loucura de Charlotte só foi piorando. As paredes começaram a se distorcer, mostrando vislumbres das animações antigas. Aquelas eram as animações cartunescas com cenas mais fortes e perturbadoras já vista em uma animação, um completo caos vivido por animais de desenhos inocentes. Tony se encolheu, apertando a mão de Luna. Luna indignada pergunta, então, foi ela quem te fez assim, sempre sorrindo, mesmo quando você está chorando por dentro? Kitty parando, com os olhos marejados diz, sim, ela me redesenhou para parecer feliz, para esconder que eu chorava depois de cada curta. Ela dizia que o público não queria tristeza. Que personagem bom era aquele que nunca parava de sorrir. O sorriso de Kitty começa a tremer, mas nunca desaparece. As lágrimas escorrem, brilhando como tinta preta. Kitty continua, quando o estúdio estava prestes a falir nos anos 60,
ela teve uma nova ideia revolucionária. Toons Hell, um longa-metragem que juntava animação e live action, com todos os personagens já criados por Charlotte vivendo em um único lugar e interagindo com atores reais. Um filme sobre pessoas reais caindo em uma cidade caótica de desenho. Em outras palavras, um inferno animado. E se tratando de Charlotte, ela queria prender os atores dentro do mundo do filme para o drama deles parecerem reais. Eu fui a primeira a vir para cá, e quando percebi o que Charlotte queria fazer, eu puxei ela comigo para dentro desse mundo. Eu precisava parar com aquele caos. Tony, muito assustada, pergunta: o que você fez com Charlotte? Kitty inclina a cabeça com um sorriso simpático e diz simpaticamente: eu a matei. Luna, assustada, pergunta: o quê? Kitty diz calmamente: ela não merecia sair. Então eu a absorvi, e agora ela vive em mim. Eu sou o estúdio, eu sou o inferno. Kitty dá um passo à frente. As sombras tomam forma de garras, que se esticam até Tani, prendendo-a contra o chão. Tani lutando grita: Luna. Luna correndo até Kitty grita: pare. Você não precisa fazer isso. Kitty diz friamente: preciso. Absorvendo vocês, eu fico mais forte. Meu poder de criação vai triplicar. E ninguém mais vai me apagar. Kitty agarra Luna pelo pescoço. A tinta escura começa a subir pelos braços de Luna, sugando sua cor e energia. Luna tenta falar entre suspiros curtos. Luna, fraquejando, diz: Kitty, escuta. Luna continua forçando a voz quase inconsciente. O que Charlotte fez foi injusto. Você não nasceu para sofrer. Você e seus amigos são lindos e maravilhosos. Só que o mundo nunca teve a chance de ver o melhor de vocês. Kitty, hesitando, pergunta: o melhor de mim? Luna, em seus últimos suspiros, diz: eu sou a nova dona do estúdio Inkwell. Posso refazer tudo, mostrar ao mundo as suas histórias, mas do jeito que vocês quiserem. Sem dor, sem fome, sem caos. Kitty ignora e continua a absorver Luna. Luna diz suas últimas palavras. Rafael e Kitty Jr. sentem sua falta. Especialmente Júnior. Ele é um bom menino. E agora ele está perdido sem sua mãe. Kitty paralisa. O sorriso treme. A tinta começa a pingar do corpo dela, dissolvendo as sombras. O corpo de Charlotte se arranca de dentro dela, um vulto escuro e amorfo coberto por tinta. Kitty cai de joelhos, chorando. Kitty sussurra: eu sinto muito. Por tudo. Ela toca Luna e Donnie com os dedos cobertos de tinta, e o mundo começa a rachar como película velha. Um clarão branco toma conta de tudo. Semanas depois, o sol brilha sobre o letreiro restaurado, Inkwell Studios, atração turística. Crianças tiram fotos, adultos observam as animações antigas restauradas. Dentro do estúdio, Luna e Tony caminham pelo corredor principal. Tony, sorrindo, diz: sabe, você estava certa. Esse lugar é mágico. Luna diz de forma arrogante: claro que eu estava certa. Eu sou a nova Walt Disney. Tony ri e diz: só que mais doida. As duas entram no porão, onde o projetor mostra os personagens de desenho vivendo pacificamente na cidade. A etiqueta do filme estava rabiscado a palavra Hell e a palavra Heaven estava escrita logo seguida. Na tela, os personagens aparecem sorrindo para Luna, todos voltam às suas rotinas. Kitty permanece e sorri, mas agora é um sorriso suave, natural. Ela canta com voz doce um pequeno blues: na sombra eu vivi, sem saber o porquê. Sorrindo por fora, chorando para valer. Mas alguém me mostrou que é bom renascer. E agora o meu riso é para valer. Luna e Donnie se entreolham. A tela se apaga, mas a música ainda ecoa. A tela brilha novamente e Luna olha para trás. Ela vê Kitty sorrindo para ela, dessa vez um sorriso simpático com a boca fechada. Ela forma um coração com as mãos para Luna e Luna forma um coração com as mãos para Kitty.